Meu nome é Maria Júlia, sou estudante do terceiro ano do ensino médio e hoje irei conversar com pessoas que fazem uso de remédios e medicamentos para entender como deve acontecer o descarte daquilo que não é utilizado no processo de cura. Além disso, irei falar com pessoas da área da saúde para saber os riscos que o descarte inapropriado causa ao meio ambiente. Agora estou aqui com a dona de casa, Sandra, e eu vou perguntar para ela: o que a senhora faz com os medicamentos que não utiliza mais ou que são vencidos? Geralmente eu descarto no lixo comum, né? Por exemplo, os comprimidos, né? E os líquidos eu despejo na pia. Alguém já falou para a senhora os riscos que isso pode causar ao meio ambiente? Não, sempre fiz esse procedimento. Agora vamos falar com o estudante de medicina Juan. Como o descarte inadequado de medicamentos afeta a saúde das pessoas? Essa é uma ótima pergunta. É importante nós frisarmos a importância da prescrição médica desse tipo de medicamentos, sobretudo os antibióticos. É importante ressaltar também que o uso inadequado ou descarte incorreto desses medicamentos, bem como os antibióticos, pode causar algum tipo de dependência ou até mesmo intoxicação, além de acelerar o mecanismo de resistência dessas bactérias. De uma forma resumida, elas serão selecionadas no ambiente, seja no ar, no solo ou na água, e causarão algum tipo de patologia mais agressiva devido à sua resistência adquirida devido à utilização incorreta ou descarte incorreto desses fármacos e antibióticos na natureza. É importante ressaltar também que o uso do medicamento, o antibiótico, deve ser utilizado durante todo o período prescrito para o médico para que não haja resistência e piora da patologia devido a... Agora, para finalizar, vamos falar com o enfermeiro César. Como deve ser feito o descarte de medicamentos? Boa tarde. Então, Maria Júlia, essa é uma excelente pergunta. Porque a maioria das pessoas não sabe como que deve ser feito o descarte correto das medicações. O nosso país é um dos países que mais consome medicamentos no mundo. E estimativas apontam que há o descarte de cerca de 10 toneladas de medicamentos todos os anos. Então é muito importante a gente saber a maneira correta de fazer esse descarte. Algumas cidades existem pontos de coletas que recolhem essas medicações quando elas estão vencidas ou quando sobram. E em algumas cidades que não possuem esse serviço, o ideal é que a gente faça a devolução para as farmácias, para as drogarias ou para algumas unidades de saúde, como, por exemplo, as unidades de saúde básica da família ou alguns hospitais, porque essas medicações, para que possam ser desprezadas no meio ambiente, elas precisam passar por um processo de tratamento. Muitas medicações são incineradas, são tratadas e depois elas recebem o seu destino final. Então é muito importante a gente buscar na nossa cidade pontos de devolução ou unidades de saúde que recebam essas medicações para que a gente possa fazer o descarte correto das medicações, evitando assim que as pessoas sejam contaminadas, que a nossa fauna e que a nossa flora sofra prejuízos por conta de medicações desprezadas de maneira inadequada.